Boa noite, senhores telespectadores. Nós hoje vamos conversar neste duelo de ideias com o Dr. Marco Silva. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este duelo, que, enfim, entre dois advogados é sempre mais animado, vai ser, suponho eu, mais animado, mas há aqui uma regra neste programa, regra consuetudinária, portanto, vamos primeiro bisbilhotar sobre a vida do entrevistado. Quem é Marco Silva? Onde é que o doutor nasceu? Eu nasci aqui em São José, sendo meu pai de Água Retorta e minha mãe de Santa Clara. Dois exemplos de duas pessoas que meu pai era empregado fabril, minha mãe era empregada do comércio, conheceram-se como era nessas alturas e cá ficaram aqui em São José. Tem muitos irmãos? Tenho 2 irmãos mais velhos. Portanto, o senhor é o mais novo da sua família. E qual foi a escola que frequentou? Eu frequentei a Escola da Vitória, depois a Roberto Ávares e o Liceu. Na Escola da Vitória, qual foi o professor ou professores? A professora Carmélia. E foi do primeiro ao último ano? Primeiro ao último ano. Que tal essa senhora como professora? Marcou? Marcou. Era uma pessoa exigente, mas era muito, recordo a proximidade que tinha relativamente a nós como era muito disciplinadora? Rigorosa. Dava palmatoadas? Eu apanhei algumas, não é? Ela tinha uma régua doce de baleia e onde ele veio para casa algumas vezes, merecidamente. Merecidamente, pronto. Então, da Escola da Vitória vai para Roberto Ávares. Da Roberto Ávares, há algum episódio ou algum professor ou professora que tenha, digamos, perturbado a sua vida no bom sentido, quer dizer, orientado para aqui ou para ali, ou ainda nessa altura não? Nessa altura não. Nessa altura era um adolescente como todos os outros, ainda minhas opções de vida não estavam devidamente marcadas, isto só aconteceu mais tarde, quando a ver já no liceu. Portanto, na Antero de Quental, já se chamava a Escola Antero de Quental. Antero de Quental, onde aí já começa a ter uma certa simpatia pelas disciplinas humanistas, e depois aí é que tomo a opção para depois estudar para Coimbra. E portanto acaba a Antero de Quental. Há algum professor que o marca? Sim, o professor Sacoito. Portanto, professor de filosofia. Professor de filosofia. Era um aluno mediano de filosofia. E eu sou no 12º ano, quando quis ir para a universidade, tinha que tirar as boas notas para o acesso, apesar de nós termos o contingente de Açores, não era seguro a ir para a universidade. E aí o professor Sacoito, além de nos ensinar algumas coisas e alguns valores importantes, ajudou-nos imenso, no meu caso, para depois termos acesso à universidade, para adquirir boas notas. Aquela preocupação não só com as pessoas, mas ser com os seus alunos atingir os seus objetivos de vida. Eu acho que isso era uma coisa que era importante num professor querer realizar os sonhos dos alunos. Bom, ele é um homem de filosofia, naturalmente, deve ter ajudado a sua opção para ir para Direito, ou já queria ir para Direito? Já queria ir para Direito. Eu queria ir para Direito à volta do 11º ano. A sua ideia era mesmo ser advogado? A ideia era sempre ser advogado. Nunca pensou ser magistrado, ou conservador, ou magistrado do Ministério Público? Sempre quis ser advogado. Portanto, a sua opção desde o início foi ser advogado? Ser advogado. E depois, porquê Coimbra? Precisamente porque quero ser um advogado. E porque acho que Coimbra tinha os valores humanistas que nós advogados precisamos na nossa vida. E esses valores humanistas... Isso aí dá-nos uma discussão muito grande, porque eu formei-me em Lisboa e dava a impressão que as humanísticas quer em Coimbra, quer em Lisboa, quer até no Porto, por talvez menos, mas... Era não só pela cultura que tinha... Havia algum professor que o fascinasse? Por exemplo, no meu caso, eu vou para Lisboa porque em Lisboa eram professores, o Marcelo Caetano e o Paulo Cunha, e eu sentia-me fascinado
pela carreira política deles, que eram pessoas já muito badaladas. Um era Ministro da Presidência, o outro era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nos Açores falava-se muito deles e, portanto, eu senti-me, como eles eram de direito, senti-me fazer. Houve, no seu caso, algum professor que o fascinasse antes de entrar para a faculdade? Não, porque eu, como eu queria ser advogado, nunca tive a preocupação de tirar boas notas. Ou seja, era uma profissão que bastava licenciarmos e depois tínhamos o acesso à Ordem dos Advogados. Não tinha aquela preocupação de tirar boas notas. A minha preocupação era viver a cultura coimbra, no bom sentido do termo, ou seja, conhecer a vivência, a experiência académica. Eu fui candidato à Associação Académica de Coimbra. E perdeu? E perdi. Como eu. Mas eu perdi por ser de direita e naquela altura a esquerda dominava completamente. Perdi, mas foi uma grande experiência de vida. Mas em que lista é que se integrou? Já era uma lista independente. Era uma lista independente. Na altura, e a que ganhou? Qual era a orientação política? Também era uma lista independente, mas muito ligado aos movimentos anti-propinas. Na altura da Guerra das Propinas, a minha lista era apoiada por alguns partidos, nomeadamente a JSD apoiava-nos. Já nessa altura já pertencia à JSD? Não, eu pertenço à JSD, eu já pertencia à JSD quando estava em Coimbra, mas porque eu entrei... E porquê é que se inscreve na JSD? Qual é? Porque era uma forma de participar na vida da sociedade. Eu entendo... Sim, mas isso qualquer... É uma forma. E acho que é uma forma de aprendizagem cívica. Eu quando estava na JST dizia assim, é tão importante nós sermos um dirigente estudantil, ou um jovem ser um dirigente de uma banda de música, ou de um grupo de escoteiros, outra coisa como tal, que é participar da vida da comunidade, que isto é com o objetivo da formação política. O objetivo de formar o cidadão para a vida da comunidade. E a JSD era uma forma que outra qualquer. Também, mas você podia ter ido para o Partido Socialista ou para o Partido Comunista? Não, porque eu sou social-democrata, não é? Mas então conte-nos isso. Como é que resvala para a social-democracia? Resvala para a social-democracia porque eu tenho uma formação muito nova a nível político e a ideologia social-democrata sempre me considero aquela mais adequada para um projeto de sociedade. Porque ao mesmo tempo defendia a liberdade como fator fundamental, não esquecia que há outros que precisam do nosso apoio. E eu nunca defendi muito um papel muito forte do Estado na vida da sociedade. Portanto, não podia ser socialista, não é? Não ser socialista. Quer os socialismos liberais e democratas, quer o socialismo... Se bem que a social-democracia é um ramo do socialismo, não é? Claro, com certeza, mas é mais ténue. E depois acaba o seu curso... Acaba o meu curso e... Em que ano? Pode saber? Em 95. Até em 95 acaba o seu curso de Direito, vem logo para São Miguel. Eu formo-me na sexta-feira, no domingo venho para os Açores e na terça-feira já estou a fazer estágio. Com quem? O Dr. Mendes Martins. Muito bem, portanto, o Dr. Mendes Martins, para os nossos telespectadores perceberem quem é um continental que se radicou aqui, casou com a doutora Flor de Lima, é um homem da Serra da Estrela, é um príncipe no trato, é um grande jurista e gostou do estágio com ele? Gostou. Gostei, tanto que hoje, como advogado, estou no escritório dele. Depois de ter feito o filho pródigo regressou. Depois de ter feito um percurso que a gente já vai falar nele. Eu estou no escritório dele e é com muita satisfação que eu lá estou, acima de tudo para confiar em mim como seu colega de escritório, o que me enche de orgulho, mas de responsabilidade. Bom, o doutor, a determinada altura, aparece a ir muito para o Nordeste. Agora é que nós sabemos porquê. Sua mãe é de Água Retorta. Mas eu fui para o Nordeste por uma questão de ordem prática, ou seja, era a única comarca que tinha tribunal que não tinha advogado. Eu não tenho nenhumas ligações ao Nordeste, com exceto uma cunhada minha ser do Nordeste. Tinha ido lá 2 ou 3 vezes na vida. Mas a sua mãe não é de Água Retorta? A mãe é de Água Retorta, mas a minha ligação nunca foi muito... Não passava a infância na Água Retorta? Nada, nunca passei. Só fui à Água Retorta 2 vezes na vida. Os Água Retortenses são mesmo retortos, não é? Não, porque até gosto das pessoas de Água Retorta. Sei. E já fui lá, já estive até um dia lá, mas nunca nunca me cativei.
Nunca tive. Eu apesar de ser um... Embora seja uma freguesia fascinante. E tenho pessoas amigas de Água Retorta, colegas nossos de Água Retorta, qual é de bem, mas nunca tive esta ligação. E veio para o Nordeste, por uma questão de oportunidade, não havia advogado, fui para lá com 29 anos e estou lá até hoje. Tenho advogado. Todo mantém o seu escritório em Nordeste. E em Ponta Delgada. E agora vamos falar nesta mudança na reforma da Justiça, partindo do Nordeste. Vamos supor agora que o senhor vive no Nordeste e que trabalha no Nordeste como advogado. O que é que mudou em Nordeste com esta reforma? As pessoas ainda não sentiram o facto de o Tribunal Nordeste deixar de existir para ser uma instância uma secção de proximidade. As pessoas ainda não sentiram, mas... Que é isso de secção de proximidade? É um sítio onde pode ser feito julgamentos, mas não há juiz. Só há julgamentos lá se o juiz o entender. E há funcionários nessa? Há um funcionário permanente que recebe o expediente e quando há julgamentos vai funcionar o Tribunal da Ribeira Grande fazer o julgamento lá acima, mas os juízes, os magistrados e os advogados. E as pessoas ainda não sentiram isso porque há é preciso as pessoas entenderem que, por exemplo, nas questões de famílias e menores, as pessoas do Nordeste têm que vir a Ponta Delgada. E acha, por aquilo que conhece dos nordestenses, que isso vai ser para eles uma grande perturbação? Não vai a Ponta Delgada. Não tem condições económicas para vir a Ponta Delgada. Ou seja... Sim, mas estamos a falar na classe mais pobre, mas a classe média, a classe mais abastada... Pois, mas a justiça não é feita para os abastados, a justiça é feita para todos os cidadãos, independente de ricos ou pobres. O que o colega está a dizer é que... O cidadão, porque tem faculdade de meios, não tem dinheiro para pagar... O cidadão pobre é que não vai ter essa possibilidade. Não vai porque não tem dinheiro para pagar o táxi, não vai ter dinheiro para... tem dificuldades nos transportes e, por isso, simplesmente não vai ao tribunal. Ou então mandata o advogado... quando somos advogados constituídos, mas no caso do patrocínio do apoio judiciário... Explique aos nossos telespectadores qual é a diferença entre o advogado constituído e o advogado de patrocínio judiciário. A diferença é que nós, como advogados constituídos, nós temos, no que diz respeito ao desempenho profissional, o mesmo. Até há quem defenda que deve ser ainda mais exigente, porque nós estamos a lidar com pessoas, algumas delas com algumas dificuldades e algumas limitações, o que implica que o advogado deve ter... Portanto, o apoio judiciário nomeia um advogado pago pelo Estado, para defender o interesse de um determinado cidadão ou cidadã num caso concreto. Visa fazer uma situação de igualdade entre o rico e um pobre. E o contratado, quando é mandatário, o que é que se passa? Nós temos que atender essa pessoa e defender os interesses dele como fosse um cliente constituído. E há quem defenda que nós até devemos acrescidos, porque muitas dessas... Sim, mas eu digo, relativamente àquele em que é mandatário. O desempenho é o mesmo. Sim, não estou a falar do desempenho, já sabemos que é o mesmo, mas qual é a diferença? Não é a Ordem dos Advogados que lhe manda Não é a Ordem dos Advogados é que nos nomeia. Enquanto o cliente é que escolhe o advogado. Passa-lhe uma procuração e paga-lhe. Portanto, no apoio judiciário, a pessoa não tem faculdade de escolher o advogado. E paga do seu bolso os seus serviços. No apoio judiciário, a pessoa não pode escolher o advogado. É nomeado um advogado. É nomeado o advogado que estiver na escala e que lhe sair na rifa, digamos assim, tal igual como os médicos no hospital, não é? No fundo, tem vantagens e tem inconvenientes. E agora, acha que esta reforma judicial veio melhorar ou não vai melhorar? Ainda não sabemos por experiência, não? Mas no seu entendimento, o que é que prevê? Esta reforma vai durar muito tempo, não vai durar muito tempo? Eu acho que essa reforma não vai durar muito tempo porque os constrangimentos que está a acontecer à reforma estão a vir ao de cima e, acima de tudo, quando as pessoas perceberem que objetivamente há um retrocesso no acesso ao direito. Mas quer exemplificar esses constrangimentos? Os constrangimentos é, por exemplo, nós andamos 3 meses sem saber onde é que andavam os processos nos tribunais. Sim, mas isso está bem, isso acontece numa reforma desta dimensão, é natural que tenha havido depois, problemas. Além mas disso... passado isto, a roda da justiça há de entrar nos carris. Sim, mas acha que a reforma, depois de entrar nos carris, vai funcionar mal? A justiça é um processo de melhoramento. Esta reforma, na minha opinião, é um retrocesso.
Porque a gente tem que saber para que é que serve a justiça. A justiça serve para resolver um litígio entre particulares. Agora, mas é preciso que as pessoas tenham acesso aos tribunais. Há uma efetiva possibilidade de acesso aos tribunais. Não é só por razões económicas, mas também por proximidade do tribunal. O que vai acontecer é que sem um tribunal não há justiça, e é para essa justiça privada ou a justiça do forte contra o fraco. As pessoas terem a tendência para fazer justiça por suas próprias mãos. Mas a verdade é que a Ilha de São Miguel está coberta, fora o Nordeste, que deixa de ter o seu tribunal, e a povoação parece que também deixa, não é? Mas naturalmente onde se fazer julgamentos lá, quando for muita gente, não é? Acha que isso é o fim do mundo para a aplicação da justiça nessas comarcas? É, porque como eu já expliquei, há julgamentos que são feitos no Nordeste, mas há outros que não são. Ou seja, na questão civil e criminal é feito no Nordeste, mas o direito de família e menores não é feito no Nordeste. Isso aí já vai complicar. E é isto. Porque são feitos no Tribunal de Família de Ponta Delgada. São feitos no Tribunal de Família e menores, então o prazo de marcação das diligências são mais atrasados, os processos andam mais devagar, não pelo esforço, não é problema dos juízes, não é problema dos funcionários, mas por falta de meios e apoio do Estado nos tribunais. Eu até de levar a questão não tem nada a ver com os juízes, nem com os magistrados, nem com os funcionários, que fazem o que podem, tendo em conta as contingências. Até parece que há menos funcionários que o que devia haver, pelo menos é o que diz o Dr. Moreira das Neves, que é o Presidente da Comarca dos Açores. Há menos funcionários que aqueles que os Açores precisam. E porquê? Porque não há investimento no Estado. Mas o seu Partido Social Democrata é que montou esta autonomia, não acha que falhou aí nesse campo? Nem tudo o que o meu primeiro partido faz bem. Como qualquer partido. Aceitamos essa meia-culpa. Mas já agora que falamos na política, vamos enverdar por aí. Mas também é saber uma distinção. O PSD não é um partido comunista, nós não temos que obedecer a todas as lideranças cegamente e podemos questioná-las. Com certeza, não é isso que está em causa. E até os comunistas também questionam, só que é entre paredes. Agora vamos lá ver. Em termos políticos, o senhor começou a sua carreira como advogado e como político também, enverdou pelas estruturas locais do PSD. Sim, fiz a minha atuação, fui de secretário-geral da JSD Açores, fui dirigente regional do partido, fui membro da Assembleia Municipal de Ponta Delgada do PSD, mas como eu sou adepto, por exemplo, da renovação de mandatos, acho que chega uma altura que nós temos de jogar aos outros, e para darmos jogar aos outros nós já temos que sair antes de sermos empurrados, não é? Portanto, eu acho isso adepto, chega um ponto em que nós temos que perceber, temos de jogar aos outros, porque nós próprios... Foi o que aconteceu consigo? Sim, por muita boa vontade que nós temos, chega um ponto que nós nunca foi para deputado, porquê? Nunca quis ser. Recusou? Fui convidado para ser deputado na altura, como era dirigente da JST, fui convidado, mas eu achava que a idade que eu tinha e também a profissão que eu tinha não era representativa dos jovens açorianos. Ou seja, nós, para falarmos em nome da juventude, nós temos que sentir os problemas dela e vivê-los. Eu já estava numa idade, apesar de ser jovem, tinha 29 anos, estava numa idade que achava que não representava as pessoas que eu elegia. Mas porquê? Porque há vários deputados com essa idade na Assembleia Regional. É contra a existência de deputados jovens? Não, isso é contra, desde que esses jovens representam os eleitores, o seu universo. Nós temos de avaliar isso consoante o período histórico, o movimento é que nós estamos. Ou seja, se os meus problemas da juventude são relacionados com uma determinada área, deve ser jovens vocacionados nessa área. Esses jovens é que devem representar os eleitores. Eu achava que a minha concepção e os meus objetivos com os quais eu estava na política já se identificavam mais com valores para além da juventude que eu representava, e achava que outras pessoas poderiam e deveriam representar essa juventude. Mas que valores eram esses? Eu defendo uma autonomia progressiva. Eu acho que os Açores teriam muito mais a ganhar se nós tivéssemos muito mais... Bom, essa era a ideia de Sá Carneiro, não é? O Sá Carneiro de São Miguel defendeu a autonomia progressiva. E eu sou adepto disto. Eu acho que nós, à maneira que vamos sabendo demonstrar que sabemos gerir
os nossos meios, devemos ir aumentando esses meios. À maneira que nós vamos gerindo isso. E a autonomia não pode ser entregar o dinheiro às pessoas e as pessoas esbanjá-las como achar melhor. Nós temos de demonstrar que temos a capacidade de saber gerir e temos capacidade de exercer os poderes que nos dão. E à maneira que vamos mostrando essa capacidade, isto deve ser dado. Na perspectiva que é melhor os açorianos defender os seus recursos do que ter a República a geri-los. Mas também implica que nós temos de mostrar essa capacidade. Ou seja, a autonomia não pode ser entendido como uma entrega de um cheque em branco e nós gerimos aqui o dinheiro como queremos, mas temos de demonstrar que sabemos gerir melhor e investir melhor esse dinheiro e, acima de tudo, nós não entramos em situações de falência técnica como a República chegou e aparentemente a região autónoma da Madeira. Mas isto é outra conversa. Agora que falamos na Madeira, como é que julga a visita do Primeiro-Ministro à Madeira, a reação da população local, de parte da população local, e o facto do Presidente da Madeira não estar... Isto pelo prisma social-democrata, não é? Porque sendo o Primeiro-Ministro social-democrata e o Governo da Madeira social-democrata, faz um bocadinho de espécie. Mas aparentemente é preciso também distinguir que as relações entre o PSD Madeira e o PSD do continente nunca foram boas, ou só foram em termos circunstanciais boas. E temos sempre a posição de que o PSD Madeira age sempre com uma posição sempre relativamente hostil, relativamente ao continente, que nós aqui nos Açores não temos essa postura. Independentemente, já tínhamos movimentos como o caso célebre das gravatas negras, de óculos escuros, onde já mostramos o nosso repúdio, mas nunca a esse nível. Nós aqui somos mansos demais. Os açorianos são muito mansos. Mas acha que os madeirenses têm ganho alguma coisa em ser menos mansos do que nós? Isso é uma pergunta que os madeirenses é que podem responder. Da experiência que tive à Madeira, acho que eles estavam satisfeitos com o modelo que lá estavam. Estavam satisfeitos. E se os madeirenses estão satisfeitos com esse modelo, quem sou eu? Eu vou dizer que eles não concordam. E uma coisa, os seus amigos acusam-no de ser um homem que lê só o Expresso. Isso é verdade? Não, não é verdade. Então. E os meus amigos também sabem que o meu jornal preferido é o Jornal de Letras. Ele lê o Jornal de Letras e compro o Expresso para ler a Atual. Como eu costumo dizer na gíria, eu compro o Atual, que é a revista de cultura do Expresso, que por acaso traz um jornal em apêndice. Portanto, mas as suas posições são muito coladas às posições expressas pelo Expresso. Não são coladas, porque eu não leio o Expresso primeiro para dar a opinião a seguir. Eu tenho as minhas opiniões, gosto de saber o que é que se passa, leio o Expresso, como leio o Jornal Avante, como já li a República, como já li o Independente, como já li qualquer jornal que eu acho que é relevante, tendo em conta os assuntos a serem discutidos. É tão simples quanto isso. Conheceu o Dr. Marinho Pinto? Sim. Pessoalmente, falou com ele. Como é que interpreta esse fenómeno politicamente? Um homem que foi bastonário da Ordem dos Advogados, tem uma carreira semi-política, semi-profissional, e às tantas apresenta-se como candidato à Assembleia da Europa, ao Parlamento Europeu, e ganha com uma larga margem, a ponto de fazer subir mais um na lista. Como é que interpreta isso? O que é que viu nele que possa explicar essa vitória? Eu, uma questão prévia, também digo que o Dr. Marinho Pinto foi uma pessoa que, no caso da questão do Tribunal Nordeste, sempre esteve ao lado da Ordem dos Advogados. Aliás, pelo contrário, teve uma posição consonante com isto e esteve no Nordeste a defender a manutenção do Tribunal. Eu, como bastonário, não tenho rigorosamente nada a dizer dele, antes pelo contrário. Acho que fez o que podia pela questão do Nordeste e na questão dos tribunais. E fez na Ordem dos Advogados. Mas como político, já vou chegar a essa parte. Como bastonário, acho que deve entender que há coisas que os bastonários dos advogados podem pensar, mas não podem dizer. E há coisas que devem dizer, independentemente daquilo que pensam. Porque a Ordem dos Advogados é uma instituição superior a todos nós advogados. E, portanto, nós somos em funções de representação, ou somos dirigentes desta estrutura, devemos pensar quem nós representamos. Mas também acho que a Ordem dos Advogados não é sítio adequado para fazer política. Ou seja, devia ter
deixado passado mais algum tempo. E então, mas a verdade é que ele teve sucesso, não é? Teve sucesso. Imediatamente teve sucesso, não é? Sim, mas o sucesso dos políticos tem a ver com o descontentamento das pessoas. E, Está bem, mas não foram os outros que tiveram sucesso. Havia outros partidos de oposição. Sim, mas sabe que há uns anos atrás exploraram o descontentamento e que não conseguiram. Sim, porque Portugal tem um poder de comunicação, tem um... Acha que ele tem uma mensagem nova ou diferente? Não tem uma mensagem nova, tem uma mensagem, a questão não está na mensagem, a questão na forma como a faz. É muito mais direto, denuncia aquilo que toda a gente pensa que está correto, devia concretizar melhor as coisas, sob pena das pessoas depois dizer... Acha que é o partido dele que vai ter sucesso nas próximas eleições, tal qualmente os gregos e os franceses e os ingleses até agora, aquela linha de não alinhados, não é? Penso que pode ter um resultado que irá surpreender algumas coisas. Dr. Marco Silva, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista. Nós agora vamos aos livros. Eu trouxe aqui 2 livros interessantes, ambos de autores micalenses. Do sargento Manuel Carvalho Oliveira, O Militar, a Guerra e a História. É quase como uma biografia de um indivíduo que viveu uma época fascinante da história do país e dos Açores e que vale a pena passar uma vista de olhos, que é extremamente ilustrado, com imensas fotografias e conta, isto é um homem do Nordeste, conta a sua vida, os seus contactos, os seus sucessos, os seus infortúnios e torna-se cada vez mais raro hoje em dia as pessoas quererem abrir-se ao grande público, como é neste caso. Eu sei que o sargento Manuel Oliveira está neste momento a preparar um estudo sobre o convento de São Francisco do Nordeste. Oxalá que ele chegue a bom porto rapidamente para termos esse elemento indispensável. E o outro também é de um militar, curiosamente, ou ex-militar, a Grande Guerra nos Açores, que é de um homem, enfim, dos seus lados, o Dr. Sérgio Rezendes, que faz um desenvolvimento muito grande, aprofundado e tecnicamente muito perfeito. Ele está a preparar a sua tese, mestrado ou doutoramento, com a orientação do professor Dr. Carlos Cordeiro. A Grande Guerra nos Açores é um capítulo que eu abordei muito resumidamente na minha história dos Açores, mas que aqui agora, dada a grande investigação feita pelo Dr. Sérgio Rezendes, temos oportunidade de abrir vasta janela, para não dizer vitrine, sobre um passado que está completamente esquecido e ignorado e que foi o tormento da geração dos meus avós e dos meus pais, portanto dos seus bisavós, dos seus avós e dos seus pais, mas que vale a pena ver como é que os açorianos se comportaram numa altura de uma guerra cruel, avassaladora e tremenda que mudou o destino da humanidade. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo programa.